Boa tarde aqui, pessoal do nono ano. Bom dia, aliás. Hoje no 3/9 nós temos aqui os conteúdos, né? Seguindo aqui a correção na página 247 sobre o estudo do sinal e a função quadrática. Então ele diz aí nesse exercício 27, ele tem aí estude o sinal das funções dadas abaixo. Tem y igual a menos 16x ao quadrado mais 8x menos 1. Você pega essa função aqui igual a zero. Ela estava negativa aqui, eu multipliquei por menos 1, aí ficou positivo, negativo, positivo. Peguei os valores de A, B, C, calculei o delta, encontrei o delta, zero. Quando o delta é igual a zero, a equação só vai ter uma raiz real. O x1 é igual ao x2, que a fórmula é essa, ó, menos b sobre 2a. Não precisa usar a fórmula de Bhaskara, quando o delta é igual a zero. Aí encontramos aqui, substituímos, ó, menos aqui por menos do 8 aqui, menos por menos. Ficou mais 8, duas vezes o valor de A, o A é 16, 2 vezes 16, 32. Eu simplifiquei por 8, ficou 1, e por 8 ficou 4. Então ficou 1/4. Aí vem o esboço do gráfico. O esboço do gráfico tem o eixo X, aí a concavidade da parábola será para baixo e para cima. Como o A aqui, o A é igual a menos 16, que é menor do que zero, a concavidade ficará para baixo. Aí só tem uma raiz, 1/4. Eu boto só aqui, só um número aqui, ó, 1/4. A concavidade da parábola voltada para baixo. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Abaixo do eixo do x tem o y menor do que zero, que é o número negativo. Todo menor do que zero aqui. Então só ficou esse. O que é que nós vamos dizer? Para o y igual a zero, temos x igual a 1/4, que foi que igualamos a zero e encontramos 1/4. Para o y menor do que zero, tem um x pertencendo a reais, tal que x vai ser diferente, ó. O depois dele é maior e o antes é menor. Vai ser diferente de 1/4, né? Essa é a resposta aí. Não temos o y maior do que zero, porque a concavidade está voltada aqui para baixo só num ponto. Ela não corta o eixo x como o exemplo anterior. Então já fui botando logo assim para ganhar tempo, porque é muito longo essas questões, viu? Então vamos seguir. Então, voltando aqui no exemplo da letra B, nós temos aí a função de menos 4x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, você primeiro vai encontrar o zero da função. Você bota menos 4x mais 3x mais 1 igual a zero, multiplica por menos 1 para ficar lá positivo. Aí ficou 4x ao quadrado menos 3x, que é mais por menos fica menos, mais por menos ficou menos 1. Pega os valores de A, B, C daqui. O delta, encontra o delta, que todo mundo sabe fazer isso, dá 25. Se o delta é 25, ele é maior do que zero, vai ter duas raízes reais e distintas, diferentes, foi o caso aqui, ó. Vem para a forma de Bhaskara aqui, vem para a forma de Bhaskara, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de zero, de delta sobre duas vezes o valor de A. Menos por menos aqui dos três. Menos por menos ficou mais 3, mais ou menos raiz de delta, o delta é 25, a raiz de 25 fica 5. Duas vezes A, 2 vezes 4 são 8. O x1 vai ser 3 mais 5 dividido por 8. 3 mais 5 é 8, 8 por 8, 1. x2 vai ser 3 menos 5, dá menos 2 dividido para 8. Simplifiquei por 2 e por 2, deu menos 1/4. Aí depois aí é o zero da função. Vamos para o esboço do sinal, ó. O esboço do gráfico, aliás. O esboço do gráfico vai ter o eixo x, está aqui na horizontal. Aí vem lá, o A é 4 negativo, é menor do que zero, a concavidade da parábola para baixo. Então tem aqui. Aí nós encontramos duas raízes, o x1 1 positivo e o x2 menos 1/4. Então vamos colocar na ordem crescente. Primeiro o menor, que é menos 1/4, e aqui fica o maior, que é 1 positivo. Acima do eixo x ficam os valores positivos de y. Então por isso que aqui ficou y maior que zero. O y maior do que zero está entre o menos 1/4 e 1. E o y menor do que zero é abaixo do eixo. Ó. Aqui é y menor do que zero e aqui y menor do que zero. Não é? Aí nós temos aí uma análise do gráfico, né? Ó. A análise vai ser o estudo do sinal. Os três casos, para y maior do que zero, né? O y maior do que zero, o x, ó, ele não está aqui entre menos 1/4 e 1. Então vai ser menos 1/4 é menor do que x, e x é menor do que 1. O y igual a zero. O y igual a zero é os valores que nós encontramos, ó. Para x igual a 1 e para x igual a menos 1/4, que foi o outro valor. Y menor do que zero é abaixo do eixo, aqui antes de menos 1/4 e depois de menos 1/4. Então nós vamos botar da seguinte forma, né? Vamos botar nem dessa forma aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui para a gente organizar aqui, ó. Nós temos um valor de y menor, né, antes de menos 1/4, ó. Tudo que está menos antes aqui é eixo x, ó.
Então você vai dizer que o x é menor do que menos um quarto, que ele está antes, né? Ou o x, né? Ou o x é maior, que ele está depois do 1, maior que 1. Então antes é menor do que menos um quarto, e x é maior que 1, porque é depois do que mais um quarto. Então, aí foi o caso da letra B, e vamos seguir para a letra C. Então, retornando aqui a letra B, gente, porque eu vou uma troca aí. Essa daqui é a letra B e essa última aí que eu corrigi é a letra C. Na hora de botar aqui eu teve um engano aqui. Então foi corrigida a C e agora vamos corrigir a B. A B, a função é menos x ao quadrado menos x mais 2. Aí primeiro vamos encontrar o zero da função. O que é o zero? É resolver a equação do segundo grau. Como aqui está negativo, igual a zero, né? Mas aqui está negativo, multipliquei por menos 1, ficou x ao quadrado mais x menos 2. Aí daqui os valores de A, B, C, encontrado o delta igual a 9, vamos lá para a forma de Bhaskara, que é menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Aqui ficou menos, ou mais, ficou menos 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, 2 vezes 1, 2. Aí o x1. Menos 1 mais 3 dá mais 2 por 2 dá 1 positivo. Menos 1 com menos 3 dá menos 4, está aqui. Menos 4 por 2 dá menos 2. Aí vem o esboço do gráfico, né? Eixo X, o A aqui, ó, o A lá inicial, ó, ele é menos 1, ele é menor do que 0, a concavidade é para baixo, tá aqui. Aí vamos botar na ordem crescente, menos 2, que é o negativo, e o 1 aqui, que é o positivo. Veja que acima do eixo, o y maior do que 0, os valores de x, que representa y maior do que 0, está entre o menos 2 e o 1. Por isso, ó, y maior do que 0, x pertencente aos reais, está o que x é menor do que 2, o valor de x é menor do que 2, e x, todo o valor de x é menor do que 1, está ali. Y igual a 0, é para os valores que você igualou a equação a 0. Ó. Y igual a 0 para x igual a 1 e x igual a menos 2, se for a resolução da equação. Y menor do que 0 abaixo do eixo. Tem aqui, ó, antes do menos 2 e tem depois. Então, antes, você vai dizer que o x é menor do que menos 2, que quem está antes do menos 2 é menor, vai se afastando. Menos 3, menos 4, menos 5, vai ficando cada vez menor. E depois do 1 é maior. Depois do 1 vem o 2, o 3, o 4, o 5. Por isso que x é maior que 1. Todo o valor de x aqui depois do 1 vai ser maior do que 1. Está corrigido as três letras e vamos seguir ainda com esses exemplos, né? Para depois passar mais atividades sobre isso. Vamos seguindo aqui mais três exemplos, né? Veja mais exemplos sobre as funções quadráticas. Ó, dada a função aqui, x ao quadrado menos 8x mais 16. Eu resumindo aqui, o zero da função você vai encontrar o delta, né? Todo mundo sabe encontrar, delta zero. Depois, se o delta é zero, o x1 é igual ao x2, que deu 4. Aí vem o esboço do gráfico. O que você vai fazer? Botar a concavidade dessa parábola para cima e para baixo. Como o A aqui é positivo, ó, o A ali é igual a 1, é maior do que 0, a parábola tem a concavidade e abertura para cima. Aqui, o ponto 4. Aí que nós não vamos ter y, não vamos ter y entre 4, próprio 4. Vai ter acima do eixo, ó, maior do que 0, maior do que 0. X igual a 0, y igual a 0 é quando o x deu 4, tá aqui. O y maior do que 0, vamos ter x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 4. Ele pode ser 5 ou ele pode ser 3. Ele não pode ser 3 duas vezes ou 5 duas vezes, é diferente de 4. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos aqui calculando o delta deu negativo. Quando o delta dá negativo, nós não temos raiz. Nós não vamos ter nem o valor de x1 nem o x2. Mas vamos ter o esboço do gráfico, ó, eixo do x, o A é positivo, ó, o A é 1 aqui, com cavidade voltada para cima. Aí só é acima do eixo. Como é acima do eixo, todo valor aqui é positivo, ó. Todos são positivos. Então nós vamos ter, ó, acima do eixo, né, y maior do que 0. Vamos ter o y maior do que 0 para qualquer valor real. Né, ó, para qualquer valor real de x. Para qualquer valor real de x. A outra aqui, ó, terceiro exemplo aqui, tem menos x ao quadrado, multiplica por menos 1 igual a 0. Vamos ter aqui o zero da função, aí calculando o delta é 25, o x1 é menos 2 e o x2 é 3, todo mundo sabe resolver essa equação. Como o A aqui é negativo, ó, a concavidade da parábola ficou para baixo. Aí primeiro na ordem crescente, menos 2, depois o 3. O y maior do que 0 ficou entre menos 2 e 3, por isso ficou, ó, y maior do que 0, x pertencente aos reais, tá o que? O menos 2 é menor do que qualquer valor de x, e o x é menor do que 3. Todo o valor de x aqui que está entre menos 2 e 3 é menor do que 3, está aqui.
y igual a zero. Para x igual a menos 2, que você igualou a equação a zero, encontrou x menos 2, ou x igual a 3. Y menor que zero, ó, é abaixo do eixo, é antes do menos 2 e depois do menos 2. Então, ó, x menor do que menos 2, ó, tudo que vem antes. Então, x maior do que 3, tudo que vem depois. Então, vamos seguir com mais exemplo, ó. Finalizando aqui com os exemplos, nós temos aqui a função aqui y é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 36. Vamos encontrar o zero da função. Você pega essa função aqui, igual a zero, multiplica por menos 1, resolve enquanto o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, x1 é igual ao x2, que é igual a 6. Aí vem, ó, o esboço do gráfico, que é o eixo x, com cavidade voltada para baixo, porque o A, ó, o A é igual a menos 1 lá no inicial, ó, que é menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Como é só 1,6, é uma raiz, o x1 é igual ao x2, ó, fica aqui. Aí ficou só o y menor do que zero e y menor do que zero. Para o y igual a zero, x é igual a 6. Aí igualando, encontramos 6. Para o y menor do que zero, vamos ter todos os números reais, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 6. Está aí respondido. Nesse último exemplo aí da página, né, nós temos aí y igual a menos x ao quadrado, menos 3x e menos 5. O zero é igual a menos 11, né? Aí vamos ter aqui eixo x com cavidade voltada para baixo, né? Aí todos aqui é negativo. Aí, ó, nós não vamos ter y igual a zero, porque nós não temos raiz de número negativo. Parou ali, o delta é negativo, não tem o que resolver. É só botar o esboço do gráfico, eixo x, o a é negativo aqui, é com cavidade voltada para baixo, sem tocar no eixo, porque não tem nenhum valor, né? Aqui tem, ó, 6, aqui não tem nenhuma raiz, porque o delta é negativo. Aí, ó, delta, aí o y menor do que zero, você só vai botar. Só deu y menor do que zero, que é abaixo do eixo, ó, y menor do que zero, para qualquer valor real de x. Está terminado. Então aqui tem umas atividades aqui na página 247, eu botei essas 3 questões, porque são questões longas, por isso que são só 3, né? Você vê que 3 enche 3 páginas de um caderno. Então, muita atenção, pratique isso daí e boas atividades.